Olha, Tarsila do Amaral, ela pintou o Brasil de um jeito que assim ninguém tinha feito antes. Mas para a gente conseguir entender de verdade a arte revolucionária dela, a gente precisa ouvir a própria Tarsila. Então vamos mergulhar juntos nessa jornada de cores, formas e de um amor profundo pela terra dela. É com esse convite da própria Tarsila que a gente começa a explorar a vida e a obra da artista que decidiu pintar a alma do nosso país. É quase como se ela pegasse na nossa mão, sabe, para contar a história dela. Para a gente entender a artista, primeiro a gente tem que sentir o mundo que formou ela. Nossa jornada começa exatamente onde a dela começou, lá nas imensas fazendas de café de São Paulo. Então vamos lá, Capivari, interior de São Paulo, 1886. É nesse lugar, nesse tempo, que nasce a mulher que ia, literalmente, redesenhar a arte brasileira. Imagina só, crescer com o cheiro da terra vermelha, rodeada de bicho, daquela natureza toda exuberante das fazendas de café. Aquilo ali não era só um cenário de infância, não. Eram as cores e as texturas que, anos mais tarde, iam explodir nas telas dela. Pensa bem, bonecas de mato, as histórias que ela ouvia ali no pé do ouvido, as cores vibrantes do que a gente chama de Brasil caipira. Essas memórias não ficaram só na lembrança. Isso aí virou a matéria-prima, o DNA da revolução artística que ela ia liderar. Ok, mas aí vem uma virada na história. Para se tornar pintora do Brasil, a Tarsila precisou primeiro sair do Brasil. A jornada dela a levou para Paris, que era o centro da arte mundial. Lá, ela ia dominar a técnica, mas ia sentir uma saudade danada de casa. E em Paris, claro, ela aprendeu com os melhores, né? Absorveu todas as técnicas mais modernas da época. Só que tem uma coisa, dominar a forma de pintar dos outros é uma coisa. Encontrar a sua própria voz artística, isso é outra história, completamente diferente. Mesmo estando lá no epicentro do mundo da arte, aprendendo tudo aquilo, ela sentia um vazio. Tinha alguma coisa fundamental faltando nas telas dela. E o que era? O que faltava? Tá aí a resposta que muda tudo. A alma do país dela. Essa sacada não só mudou a vida da Tarsila, como definiu o futuro de toda a arte moderna no Brasil. É sério. Então, quando ela volta para o Brasil em 1922, a Tarsila já não estava mais sozinha nessa busca. Ela encontrou os parceiros perfeitos e, olha, juntos eles iam começar uma revolução cultural de verdade. E que parceiros, hein? Dá uma olhada nesse time. Tarsila, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, o famoso Grupo dos Cinco. Cada um era um gênio por si só. Mas juntos eles tinham a força para virar a cultura brasileira de cabeça para baixo. E a missão deles era muito clara e ousada pra caramba. Chega de ficar imitando a Europa. A ideia era, finalmente, criar uma arte que tivesse a cara, a alma, o jeito do nosso povo. E aí, em 1928, uma única pintura, uma pintura super misteriosa, que foi criada para ser um presente de aniversário, acabou se tornando a chave que abriu a porta para essa nova arte brasileira. Pensa na cena, uma figura com mãos e pés gigantes, uma cabeça minúscula do lado de um cacto sob um sol que parece que vai derreter a tela. Esse era o Abapuru. Imagina a cara do marido dela, o Oswald de Andrade, quando recebeu um presente de aniversário desses. Tão radical, tão diferente. E o nome em Tupi-Guarani, uma provocação. Homem que come gente. Isso era muito mais que um título. Era a semente de uma filosofia completamente nova e radical para a cultura do Brasil. Pois é, aquela pintura, sozinha, deu origem a um movimento inteiro, uma nova maneira para o Brasil se enxergar e se relacionar com o resto do mundo. Basicamente, a ideia do movimento antropofágico era simples e genial. Tinha 3 passos. Primeiro, comer as influências que vinham de fora. Segundo, digerir tudo isso. E terceiro, o mais importante, transformar em algo novo, único e poderosamente brasileiro. A ideia não era negar o mundo, era devorar o mundo nos nossos próprios termos. E essa revolução toda deixou um legado incrível, que a gente consegue ver bem direitinho em 3 fases diferentes na obra da Tarsila. Isso aqui mostra a evolução dela de um jeito fantástico. Ela começa com a fase pau-brasil, pintando as cores, as paisagens do país. Depois, ela mergulha na fase antropofágica, que é o mundo interior, os sonhos, os seres fantásticos. E por fim, a fase social, onde ela encara de frente a realidade do povo brasileiro, dos trabalhadores. A Tarsila faleceu em 1973, mas a visão de mundo que ela criou, essa nunca esteve tão viva. As obras dela continuam a impactar todo mundo nos museus mais importantes, aqui no Brasil e lá fora. A arte dela foi muito além da tela, sabe?
virou um símbolo de identidade nacional, um lembrete constante de que ser brasileiro é sim um motivo de muito orgulho e de muita força cultural. Mas a revolução da Tarsila não acabou com ela. De jeito nenhum. É um processo que continua até hoje. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Hoje, de que maneiras a arte e a cultura do Brasil continuam comendo o mundo para se reinventar?